Curta, compartilhe, comente e se inscreva no canal. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade, eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-los sentar-se à mesa e passando os servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Mas ficais certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje, de maneira muito especial, a igreja comemora o Dia dos Fiéis Defuntos. O dia 2 de novembro é um dia em que todos nós, católicos, rezamos pelas almas de todos aqueles que morreram em grau de santidade, mas não morreram em pecado mortal e não morreram também sem nenhum pecado. Morreram com pecados leves, que nós damos o nome de pecados veniais, aqueles pecados que não estão relacionados aos 10 mandamentos. A igreja, então, celebra neste dia e pede para que todos nós, católicos, possamos rezar por esses nossos irmãos, pelas almas dos nossos irmãos que estão nesse estado, nesta situação, aguardando o momento de entrar no céu. É importante notar, meus irmãos, que isso é doutrina da Igreja Católica. Infelizmente, o Brasil, os católicos do Brasil, são influenciados constantemente pelos protestantes. E os protestantes, eles não acreditam na doutrina do purgatório, porque muitas vezes eles dizem que isso não está na Bíblia, e aquelas conversas que infelizmente os protestantes acabam tendo. E como nós, católicos, muitos de nós, não estudamos o catecismo da igreja, não lemos as Sagradas Escrituras e assim por diante, acabamos por nos influenciar com os protestantes e fica católicos por aí dizendo que só existe só o céu e o inferno e o purgatório não existe. Aquele católico que não crê na existência do purgatório, ele é um católico que já está fora da igreja, porque é uma doutrina, é um dogma da igreja. Mas uma das passagens do Evangelho que fundamenta esta doutrina, este ensinamento, está no segundo livro dos Macabeus, capítulo 12, do versículo 43 até o 46. Eu vou ler essa passagem para que possa complementar o dia de hoje, para que nós possamos fazer as nossas orações pelos fiéis defuntos.
Então, no livro dos Macabeus, segundo livro dos Macabeus, capítulo 12, do versículo 43 até o 46, naqueles dias, Judas mandou fazer uma coleta recolhendo cerca de 10.000 dracmas que enviou a Jerusalém para que se oferecesse um sacrifício pelo pecado. Ação justa e nobre, inspirada na sua crença na ressurreição. Pois se ele não esperasse que os soldados mortos haviam de ressuscitar, teria sido vão e supérfluo rezar por eles. Considerava, porém, que aos que morrem piedosamente está reservada uma bela recompensa, santo e piedoso pensamento, este de orar pelos mortos. Por isso, ele ofereceu um sacrifício expiatório pelos defuntos, para que fossem livres dos seus pecados. Essa é uma das passagens, existem outras passagens na Sagrada Escritura, no Novo Testamento, que fundamenta a doutrina do purgatório. Por isso, hoje, nós dedicamos este feriado para participar da Santa Missa. Ir no cemitério, aqueles que puderem, mas é bom ir no cemitério. Lá rezar o Creio, o Pai Nosso, Ave Maria, o Glória ao Pai, oferecendo pelas intenções do Santo Padre, o Papa, pedindo para que as almas do purgatório dos nossos parentes, eu falo dos nossos parentes, porque precisamos rezar pelos nossos parentes. Nós não vamos acreditar assim que todos os nossos parentes estejam no céu. Não vamos também acreditar que eles estariam no inferno. Então vamos ficar e pensar que eles estejam no purgatório, aguardando esse momento para entrar no céu. Aqui no livro dos Macabeus está dizendo o seguinte, que Judas considerava, porém, que aos que morreram piedosamente está reservada uma bela recompensa. Aqueles que morreram piedosamente. Aí ele continua, santo e piedoso pensamento, este de orar pelos mortos. Vamos entender um pouco isso aqui. Olha só, meus irmãos, para entrar no céu não é fácil. Não pense que é só levantar o braço para Jesus e dizer, eu creio que Jesus é meu Salvador e meu Senhor, e agora morrendo já vai direto para o céu. Claro, a primeira coisa que deve acontecer na vida do pagão é essa. Realmente, para que o pagão possa se salvar, ele precisará primeiro abandonar todas as falsas religiões, a idolatria. Ele precisará largar esse segmento do demônio. É por isso que no dia do nosso batismo, nós renunciamos ao demônio, às falsas religiões, renunciamos ao pecado. E ali, depois de nós fazermos essa renúncia, nós professamos a nossa fé em Deus Pai Todo-Poderoso, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, no Espírito Santo que nos santifica, na Santa Igreja Católica. Aí nós professamos que um dia Jesus irá para julgar os vivos e os mortos, e assim por diante. Aí, em seguida, nós somos batizados. Então, a primeira coisa para os que não creem, os pagãos e tudo mais, eles sejam salvos, a primeira coisa é crer em Jesus Cristo. Só que depois do batismo, nós, por causa do pecado original, a nossa inteligência, a nossa natureza
ou melhor, a nossa vontade, ela ficou enfraquecida. E nós temos tendência a continuar pecando. Então existem aí os nossos irmãos que acham que é só levantar o braço para Jesus, eu creio em Jesus, e Jesus não vai levar em conta os pecados que a pessoa vai cometendo, não. Por isso existe o confessionário, para que nós possamos ir e confessar os nossos pecados. Isso depois que nós somos purificados e lavados dos pecados que nós cometemos antes do batismo. Então, os pecados cometidos antes do batismo, ao ser batizado, ninguém precisa confessar mais. Mas na medida que nós vamos caminhando, nós vamos pecando. E aí entra os pecados que nós cometemos, que são os pecados graves, que estão relacionados aos 10 mandamentos. Se nós caímos nesse pecado e nós não nos arrependermos e morrermos com ele, iremos para o inferno. Deus me livre de ir para lá. Por isso Jesus, ele criou o sacramento da penitência, o sacramento da confissão ou da reconciliação, que está lá no capítulo 20 do Evangelho de São João. Então você dá uma lida lá, eu não vou falar o versículo não, porque assim você vai ler todo o capítulo 20, até chegar aquele momento em que Jesus ele aparece para os discípulos no cenáculo, e ali ele fala, ele fala: a paz esteja convosco, ele sopra para que os apóstolos recebam o Espírito Santo, e aí ele diz: aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Aqueles a quem o retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Aqui está instituído o sacramento da confissão. Então nós, depois de termos aceitado Jesus, de sermos batizados, nessa caminhada nós acabamos caindo no pecado mortal. E o pecado mortal é retirado no confessionário para aqueles que já foram batizados. Você entendeu? Por exemplo, eu, de 15 em 15 dias, eu procuro me confessar. Porque eu preciso estar sempre na graça de Deus. Não sei se você se confessa uma vez por mês, de 15 em 15 dias, eu não sei. Mas é importante que nós nos confessemos. Claro, o fato de eu me confessar de 15 em 15 dias não significa que eu esteja caindo em pecado mortal. E nem quero estar caindo em pecado mortal. Então, nós confessamos os nossos pecados, porque pode ser que caindo no pecado mortal e morrendo, nós vamos para o inferno. Então, quem é que vai para o inferno? Quem morre em estado de pecado mortal. Para entrar no céu, tem que morrer sem nenhum pecado. A condição para uma pessoa morrer e entrar direto no céu é: se ela foi batizada e naquele momento ela morre, ela vai direto para o céu. Se aquela pessoa ela morre martirizada, professando a fé em Jesus Cristo na Igreja Católica e assim na Santíssima Trindade, ele morre, o mártir vai direto para o céu. Estou entendendo, meus irmãos, que para entrar no céu não é fácil? O pessoal está pensando que é fácil entrar no céu. Não é. Nós temos que lutar constantemente, nós estamos em constante luta. É por isso que o Evangelho de hoje está dizendo que os nossos rins estejam cingidos, nós precisamos estar vigiando, porque nós não sabemos a hora que o Senhor vai chegar. Ele poderá chegar à meia-noite ou às 3 horas da manhã, ou poderá chegar de tarde, em qualquer momento. Imagina se o Senhor chega e nós estamos em estado de pecado mortal. Vai direto para o inferno. Então, para entrar no céu, precisa morrer sem nenhum pecado. Para ir para o inferno, basta morrer em estado de pecado mortal.
Mas só que tem aqueles, graças a Deus, meus irmãos, que estão num caminho de santidade. E eles já não caem mais em pecado mortal. Mas eles acabam caindo no pecado venial. Esses pecadinhos do dia a dia, uma raiva que a gente fica, mas passa logo. Aí, um julgamento que se faz em relação a uma pessoa, um julgamento assim, aquela pessoa, ela parece ser chata e começa a dizer para todo mundo que ela é chata mesmo, e a pessoa não é chata. Às vezes acontece some alguma coisa dentro de casa, e aí já começa a pensar que foi aquela pessoa, e começa a afirmar que foi ela, e depois acaba se sabendo que não era aquela pessoa. Isso são pecados veniais. Se nós morremos com esses pecados, nós morremos santamente, como diz aqui Judas, aqueles que morrem piedosamente. É bom rezar por eles. Então, a igreja nos ensina que essas pessoas elas vão para o purgatório. E para ela entrar no céu, ela terá que passar pela purificação, porque essa purificação ela é necessária para que a pessoa ela entre no céu, ou seja, esse período de purificação que a alma passa no purgatório, que é essa limpeza, porque ela tem que entrar no céu sem nenhum pecado, então ela precisa passar por essa purificação. Mas o que é que a igreja vai nos ensinar? Que essas pessoas, essas almas que estão no purgatório, por si só elas não podem fazer mais nada. E aí nós aqui na terra rezamos pelos nossos irmãos que padecem no purgatório. O tempo no purgatório é Deus quem determina. Existem almas que passam no purgatório de forma rápida. Tem outras que demoram muito. Lembremos lá da aparição de Nossa Senhora de Fátima, que Nossa Senhora falou para Lúcia que uma das amigas dela que havia morrido iria ficar no purgatório até o dia do juízo final. Imagina só. E aí Nossa Senhora pede que eles rezassem, e eles assumiram de rezar. É bem provável, né, que essa menina já saiu do purgatório depois de tantas orações feitas. Mas antes de receber as orações, Nossa Senhora disse que ela iria ficar no purgatório até o dia do juízo final, porque não tinha ninguém que rezasse por ela. Vocês estão entendendo o porquê do dia de hoje? Nós não estamos indo lá para o cemitério simplesmente para chegar lá e chorar. Isso é para chorar, sim. A saudade dos nossos entes queridos que foram embora. Mas rezem o terço lá, ou rezem o rosário. Coloque nas intenções do Santo Padre, o Papa. Mas você também precisa estar em estado de graça, sabia? Nós precisamos estar em estado de graça, nós não podemos estar em estado de pecado mortal. Para que as nossas orações elas atinjam as almas que estão no purgatório, é preciso que nós estejamos em estado de graça. É por isso que a igreja pede que nós estejamos devidamente confessados. Então, estaremos devidamente confessados e aí participaremos da missa. Hoje é um dia tão especial que existe 4 liturgias para as almas do purgatório. A igreja hoje coloca 4 liturgias, 4 missas com evangelhos e passagem do Antigo Testamento, os salmos diferenciados. Eu escolhi esse daqui, o que eu acabei de proclamar, mas pode ser que lá na sua paróquia o padre esteja usando uma outra passagem do Evangelho. Então, se participa da missa, oferece, e é bom, meus irmãos, que essa missa que é oferecida, você
pague também, dê um certo valor, como aqui diz Judas. Ele manda que seja levada um certo valor para ser colocado lá, para oferecer o sacrifício pelos mortos. Então não é somente chegar lá e rezar por rezar. É preciso também que na missa você coloque também um devido valor, oferecendo pelo sacrifício, oferecendo esse sacrifício, o sacrifício da missa, por esse parente que nós temos e que precisa das nossas orações. Você está compreendendo a importância do dia de hoje? E vejam que a missa é a comemoração dos fiéis defuntos, não são dos infiéis. Na verdade, nós estamos rezando por aqueles que morreram sem pecado mortal, mas que morreram proclamando a fé em Jesus Cristo, um católico ali de verdade, mas que infelizmente morreu com esses pecados veniais. Aí você poderia perguntar, então eu não posso rezar pelos outros? Não, nós vamos rezar por todo mundo, né? Vamos rezar por todas as pessoas, por todos os nossos parentes, amigos, benfeitores, vamos rezar, colocando na mão de Deus para que Deus possa realizar aquilo que Ele precisa fazer, porque nós não sabemos quem foi condenado ao inferno, graças a Deus, né? Nós não sabemos quem está no céu. Nós não sabemos também quem está no purgatório. Pode ser que aquela alma esteja no purgatório, pode ser que aquela alma que nós estamos rezando esteja no céu, pode ser que aquela alma esteja no inferno. Se estiver no céu, as orações vão servir para outras pessoas. Se estiver no inferno, vai servir também para outras pessoas, porque quem está no inferno, de lá não sai mais. Quem está no céu, também de lá não sai. Mas se estiver no purgatório, aí vai sair. Hoje é o dia em que Nossa Senhora vai lá no purgatório para levar essas almas que estavam padecendo no purgatório, para elas entrarem no céu. E quando elas entram no céu, meus irmãos, elas começam a interceder por nós, porque agora elas estão contemplando a face de Deus, estarão diante ali do Senhor, estarão vivendo a vida divina, e aí eles estarão rezando por todos nós. Você está entendendo a importância do dia de hoje? Então vamos rezar pelas almas que estão no purgatório. Como eu estava dizendo antes, se nós não podemos dizer que está no céu, não podemos dizer que está no purgatório, ou não podemos dizer que está... ou melhor, se nós não sabemos que está no céu, nós não sabemos que está no purgatório, ou nós não sabemos se está no inferno. Então vamos optar de saber, dizer assim, elas estão no purgatório, e vamos rezar pelas almas do purgatório no dia de hoje. Que Deus nos dê a graça de todas as orações feitas no dia de hoje, que todas as orações, missas celebradas, visita aos cemitérios, as orações feitas, colocando pela intenção do Santo Padre, o Papa, as nossas orações cheguem ao purgatório, para que esses entes queridos nossos entrem no céu. Espero que você tenha entendido, mas se você não entendeu, procure ler mais o catecismo, a doutrina da igreja. Mesmo que você não tenha entendido direito, mas reze. Vamos rezar e não vamos permitir que os falsos ensinamentos vindo do protestantismo contamine a nossa inteligência de católico, porque nós somos católicos. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima, e desça sobre você, pela intercessão de Nossa Senhora, a bênção de Deus Todo-Poderoso,
Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Dai-lhes, Senhor, o descanso eterno e a luz perpétua os ilumine. Dai-lhes, Senhor, o descanso eterno e a luz eterna os ilumine. Dai-lhes, Senhor, o descanso eterno e a luz perpétua os ilumine. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.